Nós estamos com questões que foram e posicionamentos durante a transmissão dessa audiência pública, que aí os nossos painelistas ou os parlamentares presentes poderão fazer as suas considerações, que entraram pelo E-Cidadania. E todos que desejarem participar até o final dessa audiência pública desse evento podem enviar perguntas e comentários por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/E-Cidadania, ou pelo telefone 0800 61 22 11. O Rafael Werneck, do Rio de Janeiro, ele faz uma consideração, tenho energia fotovoltaica em minha residência instalada e homologada. Se decidirem pela taxação, vou adquirir baterias e me desconectar da Enel, distribuidora local. Enel. O Luiz Roberto Pernambuco diz: o governo não pode e não deve taxar um serviço divino. Afinal, o sol foi feito para todos. Vai causar desemprego no setor, pois ninguém vai instalar. Jacinto Sampaio, do Mato Grosso, pergunta: por que sobretaxar a energia fotovoltaica se é cobrada a bandeira vermelha pela concessionária, alegando geração de energia cara a diesel? Henri Machado, do Rio de Janeiro, ele faz uma consideração: a taxação em relação ao uso da rede de transmissão e suas perdas. Não existe transmissão, pois a energia gerada é consumida pelos vizinhos. Veja um grande número de participações pela internet. Elcimar Maria do Pará questiona: como vai ficar a situação das pessoas que gastaram em torno de R$25 mil para adquirir o sistema e agora serão taxadas? Marcos Rocha, do Distrito Federal, faz uma consideração: a taxação da produção de energia solar estimulará a criação de sistemas off-grid, que não terão como ser taxados. Chega de novos impostos. Francisco Haroldo, de Rondônia, diz: energia solar para as casas, pequenos negócios e para o terceiro setor deve ser isenta de qualquer taxa ou imposto. Assim, guardamos o futuro. Nós passamos para essa fase final da audiência pública e eu gostaria de deixar para os painelistas considerações ou questões que possam fazer dirigidas a determinado painelista ou a dois deles, é exatamente o apagar incêndio com gasolina. Todas as partes fizeram as suas considerações, mas eu acho que é o momento mais próprio de termos autoridades no assunto e que possam divergir nos seus posicionamentos, que poderiam fazer os questionamentos diretamente dirigidos. Isso vai, logicamente, orientar o trabalho da Câmara dos Deputados. O Lafayette está lá à frente desse trabalho. Aqui nós precisamos produzir um relatório dessa comissão e vamos nos encarregar disso para levar essa preocupação. Eu vejo, senador Jacques Wagner, perigosamente para o setor ou para a sociedade, para quem está estagnado nisso, no dia 21 de dezembro nós entramos num recesso. E não podemos permitir, seja a área que for, que empurre essa situação com a barriga, que depois nós não tenhamos como participar efetivamente dentro do processo. Então, na medida que Vossa Excelência, que é um homem do diálogo, da interlocução e já apresentou da responsabilidade de uma mesa de negociações mais ampla e com a participação efetiva, sim, das duas casas representativas, a Câmara e o Senado, e para sair com soluções concretas. Simplesmente o arremedo de mudança na resolução já causou um apavoramento e uma estagnação de mercado. E agora, não sermos ouvidos ou não haver uma posição efetiva do Congresso, até sob pena do Congresso tomar posições mais duras em relação a votações de interesse de governo nesse momento, porque
Nós estamos tratando de questões de interesse da população, portanto, numa linha de interesse de governo. Fica aberta a consideração, se alguém inscrito para fazer algum questionamento, alguma resposta, alguma contradita em relação a que algum dos painelistas colocou, esse é o momento, deixa à vontade. Pode, fica à vontade. Olá, a Carlos Matar, da ANEEL. A gente tem, como eu mostrei ali nas planilhas, tem um valor fixo de prejuízo para os demais usuários de R$ 192,00 por megawatt-hora. E também, conforme eu expus, esse valor está na nota técnica da ANEEL, e nessa nota eles falam que você não considera os benefícios da geração distribuída, e a gente já viu que são inúmeros benefícios. É muito provável, apesar que só a ANEEL tem a capacidade de fazer essas simulações, porque foram feitas por softwares internos, de que, uma vez considerados esses benefícios, a gente pode finalmente ter um parecer da ANEEL favorável à energia solar até determinado ponto de... Certo. Até determinado ponto de inserção, que é muito longe do 0,2 ou 0,5 que a gente tem hoje. Então, eu gostaria de saber se a ANEEL poderia reconsiderar esses cálculos e quando que a gente poderia ter essa resposta. E uma coisa também muito importante é que, em janeiro, a gente não sabe como vai estar o cenário. Então, a gente queria que a ANEEL desse pelo menos um prazo mínimo. Por exemplo, a gente vai dar nossa resposta a partir de abril, porque a gente fica, entre aspas, tranquilo, entre aspas, até março, sabendo que a gente vai poder dar entrada nos projetos, etc. Então, são essas duas questões. Por favor. Bom, se eu entendi a primeira pergunta, é sobre... aquela é uma nota técnica sobre a diferença de mercado que tem que ser coberta pelos demais consumidores relativas ao ano de 2018. É exatamente esse valor. Então, aquele valor é calculado lá, 205 milhões. É a regra do contrato de concessão. A distribuidora, que eu queria aproveitar a oportunidade para dizer, a distribuidora é a única que não perde, porque ela tem seu equilíbrio econômico-financeiro garantido contratualmente num contrato feito com a União. É a União que garante o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária de serviço público de distribuição. A concessionária ela não é dona de nada. Existe uma rede de distribuição no Brasil, vamos dizer assim, concedida ou alugada às distribuidoras do Brasil, que vale 294 bilhões de reais aproximadamente, que tem que ser remunerada por todos os brasileiros. E se, eventualmente, essas empresas decidem, não, vou embora, eu terminou o contrato, não vou renovar, o governo brasileiro, nós brasileiros, temos que indenizar essas empresas com esse valor dessa rede de distribuição. E é apenas única e exclusivamente isso. E eu entreguei a rede, a União entregou a esse concessionário a rede em determinadas condições. Quando ele for devolver, tem a regra para devolução e a regra para indenização dessa rede. Então, o que nós estamos falando é gerar sua própria energia elétrica. É claro que é possível, é claro que é bom, no mundo inteiro é bom, e o Brasil não está na contramão desse mundo, do que faz o mundo. O que nós estamos dizendo quando existe o uso da rede de distribuição, como todos os consumidores que não geram sua própria energia, pagam a rede. O que nós estamos dizendo vamos separar o custo da rede, que é um bem da União, um bem dos brasileiros, que está concedido a essas distribuidoras, e todo mundo paga a rede de distribuição, e a energia elétrica todo mundo gera da forma que quiser. Se o consumidor quiser ficar off-grid, é um direito dele, é uma opção dele, ele não é obrigado a se conectar à rede da distribuidora, não tem nenhuma obrigação de lei, e a ANEEL só faz alguma coisa quando tem uma lei que determina para que assim ela faça, como é o contrato de concessão, como é a lei de 8631, que trata da definição das tarifas de energia elétrica no Brasil. Então, o que nós fizemos ali foi mostrar um número, e a gente não quer dizer que o nosso número está correto e é um número infalível. Não tem essa infalibilidade. Desculpa, não vou falar mais. Não deu. Não saiu a palavra, né, deputado? O que a gente quer dizer é o seguinte: os números estão lá para serem contestados, para que a gente receba contribuições, no sentido que a gente possa, eventualmente, até refazer os cálculos. E quanto ao prazo, o que eu posso dizer para você
não existe a menor possibilidade da gente fechar uma audiência pública, que até o momento nós já recebemos, eu não estou dizendo o número de contribuições que a gente não tem levantado, mas recebemos mais de 1.000 e-mails com contribuições. Então, o Rodrigo disse que a contribuição da AB Solar tem 198 páginas. Então, você imagina o que tem dentro desses 1.000 e-mails lá. Não existe a menor possibilidade da gente ler isso, receber isso até o dia 30, ainda tem mais um mês para receber praticamente, e no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou na semana seguinte, fazer algum tipo de aprovação por parte da ANEEL. Isso é absolutamente impossível, porque as decisões da ANEEL, como determina a lei, têm que ser motivadas. E a motivação é, quando eu aceito, eu tenho que dizer por que eu aceito, quando eu não aceito, eu tenho que dizer por que eu não aceito. Eu não posso simplesmente ignorar. Não tenho essa discricionalidade, né? Então, o que eu posso dizer para você é, na previsão, é no primeiro semestre de 2020 que a gente vai oferecer novamente ao colegiado da ANEEL uma proposta de deliberação com base nessas contribuições que a gente vai receber. É isso que eu posso dizer. O primeiro semestre pode ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio? 1º de janeiro a 30 de junho. É o primeiro semestre.